Graça e paz, bom dia, irmãos da IBM, Igreja Batista Metropolitana. Estamos mais uma vez convidando você para estar na presença de Deus, buscando conhecimento, crescendo na fé e no estudo da palavra do Senhor. Nessa manhã nós estaremos com o pastor Xande, dando continuidade no estudo do Evangelho de João. Deus quer que você cresça na sua fé e coloque os seus sonhos, as suas necessidades nas mãos dele. E creia que ele pode abrir um depósito de bênção sobre a sua vida. Vamos orar nesta manhã com a irmã Karina. Paizinho querido, estamos diante do seu altar, agora em oração. Primeiramente, queremos reconhecer o seu poderio, queremos dizer que o Senhor merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o domínio, e queremos dizer e reconhecer que o teu nome é santo. Paizinho querido, viemos até o Senhor para dizer que nós queremos que a sua vontade seja feita aqui na nossa vida como é feita no céu. Queremos que o teu reino venha sobre nós. Paizinho querido, colocamos diante do seu altar aqueles que estão à procura de emprego, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja abrindo as portas de emprego em nome de Jesus, que aonde essas pessoas forem contratadas, que elas sejam bênção, Senhor, naquele local, e que o Senhor esteja abençoando a vida dessas pessoas também, Senhor. Pai, temos muitas pessoas no nosso meio que estão aflitos, que o Senhor esteja trazendo a tranquilidade, trazendo a sua paz, aquela paz que excede todo o entendimento, Senhor. Senhor, temos também pessoas no nosso meio que estão doentes, enfermos. Nós colocamos essas pessoas diante do seu altar. O Senhor conhece a vida de cada um. O Senhor conhece o coração de cada um. As aflições que essas vidas estão passando, Senhor. Que o Senhor esteja trazendo do seu remédio, trazendo da sua cura, trazendo do seu carinho, Senhor, em relação a vida de cada um dos nossos irmãos. Não permita que esses irmãos que estão enfermos se desanimem, Senhor, em nome de Jesus, mas que essas pessoas busquem na fé, Senhor, esse ânimo, Senhor, que o Senhor mesmo dá. Que o Senhor esteja trazendo daí do seu altar a sua cura, porque nós cremos que o Senhor é médico dos médicos. Eu não sei como o Senhor vai trazer a cura a essas pessoas, é através de remédio, através de milagres. Nós cremos em milagres, nós cremos que o Senhor é Deus do impossível e que o Senhor nós pedimos que o Senhor esteja trazendo a cura, Senhor, a cura, o consolo, o conforto a essas pessoas em nome de Jesus. Paizinho querido, aqueles que estão se sentindo só em casa por conta da pandemia, que o Senhor esteja trazendo, Senhor, um abraço bem gostoso do Espírito Santo, que elas possam sentir que os irmãos estão orando por elas, que elas possam sentir o amor, Senhor, aconchego dos irmãos e principalmente a sua presença, porque a sua presença em nossas vidas vale muito mais, Senhor. Nós estamos sentindo saudade dos nossos irmãos, nós estamos sentindo saudade dos abraços, dos risos, das gargalhadas que a gente dá junto com todo mundo, de sentar à mesa, de comer, de louvar lá diante do Senhor, lá na igreja. Nós estamos sentindo saudade, é tanto tempo longe um dos outros, mas que pela fé, que o seu Espírito esteja nos unindo, Senhor, em nome de Jesus. Te peço, Senhor, ainda em oração, para que o Senhor esteja trazendo toda a provisão para as nossas famílias, Senhor, em nome de Jesus. Paizinho querido, temos contas a pagar, temos compras de alimentos para fazer e que o Senhor esteja trazendo a provisão para nossa casa, para nossa família, em nome de Jesus. Não deixa com que falte nada para a gente, Senhor, em nome de Jesus. Para todos a casa dos meus irmãos, em nome de Jesus, Senhor amado. Paizinho querido, que visite cada família da nossa igreja.
Visite, Senhor, os momentos mais difíceis, os momentos em que há discussão, que não seja o diabo prevalecendo, não. Cale a boca do diabo, Senhor, em nome de Jesus, mas que em todos os momentos da nossa família, do nosso cotidiano, no qual nós estamos vivendo juntos nessa pandemia, Senhor, fechados em casa, muitos ainda estão fechados em casa, outros já estão saindo para trabalhar, mas que o Senhor esteja no comando dessa situação, Senhor. Que cessem as brigas, que cessem os desentendimentos e que haja cura, Senhor, nas famílias, entre esposa, entre marido, entre pais e filhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Paizinho querido, peço perdão pelas nossas ofensas, pelos nossos pecados, pelos pensamentos estranhos, pelos pensamentos ruins, que o Senhor esteja tirando da nossa cabeça e prevalecendo os seus pensamentos, prevalecendo a sua palavra dentro de nós, em nome de Jesus. Não deixes que a gente entre em tentação, Senhor, em nome de Jesus, e livra-nos, Senhor, do mal. Quero terminar essa oração dizendo que teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa nossas dívidas, como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre, para sempre. Amém. Amém. Se Deus fizer
Graça e paz, igreja. Muito obrigado por recebê-los na vossa casa, meus irmãos queridos. E vamos dar andamento à escola bíblica dominical. Terminamos o Evangelho de João, onde vimos como Deus tratou a Pedro e as promessas feitas a ele e a João, e através deles, esta mensagem, esse testemunho chegou até nós. Hoje eu gostaria muito de começar pelo princípio. Isso é um estudo de caso que eu venho fazendo e venho defendendo essa tese, que é o criacionismo. E muitas pessoas, às vezes até nas igrejas, não têm um conhecimento mais profundo ou básico no conceito da simplicidade da revelação. Daquilo que Deus, de como Deus planeja salvar o homem. E eu quero hoje dar início a isso. É um contexto central e que dá uma abertura para várias discussões e que têm sido discutidas ao longo de séculos, mas que eu gostaria de expor para vocês hoje aqui, de uma forma bem básica, bem simples e didática, para facilitar o entendimento. Vamos orar? Pai, muito obrigado por este dia, por esta manhã, tarde ou noite em que este meu querido ouve esta palavra. Eu gostaria muito que o Senhor falasse ao seu coração, que o Senhor ministrasse ao seu coração, que o Senhor organizasse as suas ideias, para que ele não viesse a se enredar no seu próprio erro, nos seus próprios pensamentos, na sua própria teologia. Mas o meu desejo, e eu tenho certeza que o seu desejo, é que eles possam conhecer a tua teologia, a tua verdade, o Deus verdadeiro, e não os enganosos, os mentirosos, ou aqueles que se colocam diante do Senhor como se fossem deuses e não são. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, me concede a graça de ter esta mente organizada para que dê enredo a esta palavra que eu vou ministrar sobre essas pessoas, sobre estes irmãos que estão espalhados pelo mundo todo. E que essa palavra possa agradar não somente, principalmente ao Senhor, mas que possa encontrar guarida no coração daqueles que compartilham e ouvem dela. Eu oro agradecido pelas tuas tenras misericórdias, no nome de Jesus. Amém. Vamos começar do princípio, então? Vamos compartilhar essa tela aqui e vamos dar andamento a aquilo que eu tenho escrito e agora eu coloco em imagens. Deus Criador. Quando a gente fala de criacionismo, a gente entende que existe um autor da criação. E a criação é tão magnífica, tão maravilhosa, que existe alguém, uma mente, um arquiteto, que possibilita a vida, possibilita todas as coisas. E nada melhor do que conhecer essa realidade e fazer uma pergunta. Se existe esse ser que nós chamamos de Deus, e se esse Deus é o autor da criação, é o autor da vida, eu faço essa pergunta para você. Como Deus cria as coisas que existem? De que forma a Bíblia traz informações a respeito destas coisas? Deste processo de criação. Nada melhor do que explicar este início pelo início. Bereshit.
o livro de Gênesis, onde ele começa na primeira palavra, no princípio. E se você lê todos estes versos, quando Deus vai criando as coisas ao longo de 6 dias, ele começa as afirmações em disse Deus. Foi Moisés que escreveu o livro de Bereshit. E ele diz assim, no versículo 1 a 3, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz. E houve luz. Disse Deus, e aconteceu. Houve a luz. No versículo 6, disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e o separou entre águas de baixo e o firmamento das águas sobre o firmamento. E assim se fez. Versículo 6. Versículo 9. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. Versículo 11. Produza a terra relva, e ervas que deem semente, e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim se fez. Versículo 14. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Eu paro por aqui e te faço uma pergunta. Observa esta foto aqui do lado. Onde foram criadas as estrelas? Foi no versículo 3, onde ele disse haja luz? O céu. Foi no versículo 3, onde ele disse haja luz? Não. Luz, hoje, aos olhos da ciência, é matéria. Partículas de luz. É tratado como matéria. Ou seja, o luzeiro, o sol, a lua, as estrelas foram criadas no versículo 14. Os céus foram criados no versículo 14. E quem explica isso não sou eu, é a própria Bíblia. Olha o que ele diz no versículo 15. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E também fez as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, fazerem separação entre a luz e as trevas. E de Deus que isso era bom. Ou seja, Deus criou isso no 4º dia, não foi no primeiro lá onde ele disse haja luz. Isso é teologia correta. Isso é interpretação correta da palavra. No versículo 20, disse também Deus, povoem-se as águas de enxames e seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. E ele foi criando na terra, ele foi criando as aves, ele foi criando os peixes. Versículo 23. Disse também, 24, disse também Deus, produz a terra seres viventes conforme a sua espécie. Animais domésticos, répteis, animais selváticos. E fez Deus os animais selváticos. E no versículo 24, no versículo 26, ele cria o homem. No último dia, no dia 6, ele criou o homem. Ele preparou tudo para que possibilitasse a vida dos seres viventes.
E ele culminou a sua criação com uma criatura feita à sua imagem e semelhança, que surgiu de uma conversa da Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Onde ele diz no versículo 26, também disse Deus, façamos, plural, o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre todas as coisas. Criou Deus o homem, pois, e deu a ele domínio sobre todas as coisas. E disse Deus ainda no versículo 29, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se hajam na superfície de toda a terra, todas as árvores em que há fruto, e dê semente. Isto vos será por mantimento. O homem era frugívoro, ele comia fruta, somente frutas. E todos os animais da terra e a todas as aves dos céus trago os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento. Os animais eram herbívoros. Todos os animais eram herbívoros. É por isso que lá na restauração, no milênio, onde haverá justiça, em Isaías capítulo 11, dá uma olhada lá. O lobo vai dormir com a vaquinha, o leão vai dormir com o cordeiro, mais ou menos isso. Haverá paz, os animais já não serão agressivos mais, eles serão herbívoros. Olha que interessante. E eu tenho revisado os salmos, né? Como falei há um tempo atrás, e a minha revisão ela leva tempo, porque eu não vou simplesmente lendo, né? O Espírito Santo vem me lembrando de conexões da palavra de Deus e eu vou fazendo construindo toda a minha estrutura teológica. E aqui quando eu li no Salmo 33 a semana passada, eu falei, eu vou preparar um estudo disso. E aí surge essa oportunidade que me motiva a organizar, né, tudo isso que a gente tem, Deus tem falado ao meu coração através da sua palavra. E ele diz, no versículo 6, os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca, o exército dele. Então nós entendemos que quando Deus diz, as coisas são criadas. O falar de Deus gera movimento das coisas, gera vida, gera estruturas que proporcionam vida. E ele diz no versículo 9, pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. Então você percebe que, por ser Deus El Shaddai, o Todo-Poderoso, o simples falar dele, a palavra dele, é que cria. Ele não precisa sair do trono dele e falar. Não, ele simplesmente diz. Então foi a palavra de Deus que criou todas as coisas e as organizou. Colocou tudo em ordem para que proporcionasse essa fragilidade que sustenta a vida. Que fragilidade é essa? Vamos pensar no nosso sistema solar. O sistema solar, que é um pequeno sistema solar, cujos planetas dão volta ao torno de uma pequena estrela chamada Sol, e que, semelhantes ao nosso sistema, existem trilhões de sistemas solares, estelares, que estão unidos em bilhões de galáxias.
Se o Sol fosse maior, ele nos queimaria. E ele atrairia os planetas para dentro dele por causa da força da gravidade. Se o Sol fosse menor, ele não teria capacidade de manter a estrutura translacional destes planetas. O movimento de translação que os planetas fazem ao redor do Sol por causa da atração gravitacional. Ou seja, o tamanho da Terra e o tamanho do céu estão calculados corretamente para que haja um equilíbrio e a Terra não se torne como um meteoro, que ela tem uma estrutura elíptica de translação ao redor dessa estrela. Se a Terra fosse maior, a gravidade seria tamanha que nós não conseguiríamos sair do chão. Não haveria vida. Se a Terra fosse menor, não haveria possibilidade de nós ficarmos grudados na Terra. Nós seríamos lançados para o espaço. Não seria possível a vida. Se o Sol fosse mais quente, ele queimaria toda a erva que tentasse nascer. Se o Sol fosse mais frio, a nossa planeta ia ser tão frio que não haveria possibilidade de nada germinar. Se nós não tivéssemos a Lua no movimento de translação que mantém a Terra em torno de 23 graus, se não me falha a memória, em relação ao Sol, nós não teríamos as 4 estações do ano. E é o que ele fala lá em Gênesis. Para que sejam estações, para que façam estações. Tanto que o calendário judaico é lunar. Não é solar. E o matemático Deus, quando você estuda profecias, você percebe que mesmo no cálculo lunar, é exato com o cálculo solar. O que proporciona a vida são estruturas tão equilibradas que venham a se proporcionar equilíbrio, que existe um arquiteto, existe alguém que suporta, que organiza a vida, para que haja vida. Isso que está dizendo não sou eu ou a Bíblia, mas são cientistas, teólogos. Sabe, a gente fez faculdade, eu fiz faculdade de educação física. Quem sou eu para discutir sobre criação com Isaac Newton? Olha o que ele diz, olha quem ele era: físico, matemático, astrônomo, filósofo, natural, puro, mente brilhante e teólogo. É também considerado como um dos verdadeiros titãs da ciência. Ele era homem da ciência e também de Deus. E entre muitas outras frases, ele diz: todas as descobertas humanas parecem ter sido feitas com o único propósito de confirmar cada vez mais fortemente as verdades contidas nas Sagradas Escrituras. A gravidade explica movimentos dos planetas, mas não pode explicar quem colocou os planetas em movimento. Deus governa todas as coisas e tudo sabe que é ou que pode ser feito. Essa afirmação e essa frase do pensador Afonso Semo diz assim: grandes cientistas como Isaac Newton, Leonardo da Vinci, Tales de Mileto, Anaximandro, acreditaram na existência de Deus. E você, que nem terminou a 9ª classe, já vem falar que não existe nenhum Deus? Infelizmente, eles baseiam a ciência atual, procura excluir Deus. E eles trazem à luz este homem chamado Darwin, Charles Darwin, que nunca discutiu se Deus existia ou não, talvez por ter sido criado de forma religiosa e abdicado da sua fé, e depois foi feito um mito, julgam que ele se arrependeu no leito de morte, mas que ele não questionou a origem da vida. Ele trouxe a ciência, e não haveria por que pedir perdão sobre a evolução das espécies.
quando ele contemplou o design inteligente, quando ele estruturou toda a evolução. Existe adaptação. Os povos que vivem em lugares frios são mais claros, porque eles precisam captar a luz do sol para produzir vitamina D. Os povos que vivem em lugares mais quentes, África, por exemplo, próximo ao negócio, são mais negros, porque eles precisam proteger-se da quantidade enorme de raios solares que eles têm. Cada ser humano se adapta a uma circunstância. Isso é evolução. Cada animal se adapta a uma circunstância, isso é evolução. Mas ele não questiona a origem. Quem deu origem à vida? É o que ele fala, jamais neguei a existência de Deus. Penso que a teoria da evolução é totalmente compatível com a fé em Deus. O argumento máximo da existência de Deus parece-me a impossibilidade de mostrar, compreender que o universo imenso, sublime, sobre toda medida, e o homem tenham sido frutos do acaso. Um dia eu vi uma afirmação científica dizendo assim: você pega uma sopa de letras, do A até o Z, e joga numa panela, e essa água começa a ferver. E quando você desliga o fogo, você olha para essa panela, e o alfabeto está organizado dentro dela, do A, B, C até o Z. Isto são aqueles que julgam que que não existe um Criador e que nós fomos frutos do acaso, o que é uma tremenda falta de fé ou falta de convicção racional das coisas. O próprio Einstein disse: Deus é a lei e o legislador do universo. Ele criou as leis universais, que não podem ser contraditadas, não podem ser desafiadas. Por isso que lá em Hebreus 11:3, o autor afirma, inspirado pelo Espírito Santo, que pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Aquilo que se vê foi imaginado no mundo espiritual e se tornou visível, se tornou tangível, se tornou matéria. Por isso que é um princípio bíblico que nós devemos buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, o mundo espiritual, para que todas as coisas nos sejam acrescentadas. Ou seja, tudo aquilo que vemos e tocamos foi criado na mente de forma imaterial. Ou seja, o que governa o mundo dos homens não são as coisas, mas as ideias dos homens, que criam as coisas de forma imaginativa e as realizam e as tornam visíveis, tangíveis, úteis para o nosso uso. Assim é com Deus, porque o homem pode observar, imaginar, tomar para si as coisas que Deus criou e transformá-las, idealizá-las e construí-las, mas jamais ele pode criar algo que não existe e torná-lo existente. Jamais o homem pode criar a vida. E é uma grande discussão da ciência hoje, a clonagem humana. E nós já estamos partindo para uma ciência que nega a Deus, querendo instruir e manipular a vida com o transhumanismo, criando uma criatura robô, orgânica, viva e ao mesmo tempo máquina. Não percebem que nós estamos já nos artelhos da estátua de Daniel? Não percebem que o homem pode viver sem o ouro? Você tira o ouro da humanidade, pode viver sem ele. Você tira a prata, você tira o bronze, mas se você tirar o ferro, a estrutura humana se ruim. A estrutura humana, ela está se misturando barro, o pó, que Deus nos fez, esse corpo, do pó da terra, e o ferro, e as estruturas tecnológicas que querem contradizer a vontade de Deus e criarem super robôs humanos orgânicos vivos, porém
robotizados. Está iniciando aí com as coisas plásticas, né? Com as cirurgias plásticas, pessoas totalmente transformadas, né? Aquele ser criatura que foi feita à imagem e semelhança de Deus, querendo ser como um personagem de quadrinhos. Veja o que diz em Colossenses 1,16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Quando ele fala e afirma a respeito de Cristo, ele afirma em Colossenses que tudo aquilo que foi criado foi feito por ele, mas e também para ele. Ou seja, as visíveis, o Senhor Jesus governa, Deus governa. Inclusive as invisíveis, que combatem com a nossa fé. Por isso a palavra de Deus é um facho de luz no meio das trevas. É a palavra de Deus que rege o mundo que a gente não consegue entender, que é o mundo espiritual, e que sustenta o mundo material. Porque foi nele que primeiramente foi criado e que se fez existir posteriormente. Ele é o princípio das coisas que se fizeram existir. Criar é uma ação divina. E aqui Deus relata, inspirando o profeta Isaías, como que ele assim o faz? Como que ele assim cria? Eu sou o Senhor, declaração dele mesmo, diretamente. E não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te cingerei, ainda que tu não me conheças. Está falando para o profeta Isaías a respeito da construção do seu caráter, da sua capacidade contemplativa, de adoração a Deus. É assim que ele faz conosco. Mesmo que a gente não entenda as coisas, ele nos prepara, ele nos cinge, ele nos apronta, ele nos veste, ele nos forja. Para que se saiba desde o nascente do sol, desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Nessa interpretação precisa ver o contexto. Aqui ele faz o contrário. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Veja, na interpretação desprovida de conhecimento, você acha que Deus é mau. Ele pode criar um... Não. Se aqui se compara luz e trevas, aqui se compara paz e guerra. Ou seja, tudo aquilo que nos traz mal, que nos faz mal, fome, tristeza, depressão, vem de Deus. Deus possibilitou estas coisas. E também disciplina. Ele usa pessoas, o seu chefe que não gosta de você, para te forjar na paciência. Situações, as estruturas dos países, sejam de governo, sejam de autoridades ímpias. E as nações, ele observa as nações. Ele usou Babilônia para disciplinar Israel. Ele usou os caldeus, os assírios. Ele usou Roma. Por isso que ele cria o mal. Não, ele faz a guerra, ele cria a guerra. Ele não permite que haja paz. Por quê? As pessoas se afastam dele. E para que elas voltem, ele vem com juízo. E o juízo não é bom. E ele virá com o juízo para este mundo que está querendo ser Deus no lugar dele. Está deturpando, deformando. Não somente todas as coisas, mas a si mesmo. Seres humanos se deturpando, se deformando. Por cirurgias plásticas, por instalação de estruturas metálicas, que vai combinar com a marca da besta, né? Inserida na mão ou na testa.
Apesar desse vírus aí, hein? Já está começando, né? Vacininha, vamos colocar aqui o chip. Meu cachorro tem chip. Meu cachorro já tem chip. Revolvinho na cabeça, né? Para medir a temperatura. Tem gente que às vezes me chama de louco, mas é tão óbvio. É tão óbvio, gente, que a gente está sendo preparado. O ser humano está sendo amoldado para viver em subserviência a um governo mundial. Né? Que vai vir os 10 reinos, os 10 dedos, artelhos construídos em barro e ferro, com estruturas bem instáveis, né? Até que surja o governo mundial. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Destilai aos céus dessas alturas e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza a salvação, e ao mesmo tempo frutifique a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Ai daqueles que contendem com o seu Criador. O caco, entre outros cacos de barro, pó. Porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Muita gente coloca Deus na parede e questiona Deus. Quem sou eu? Um vaso na mão do oleiro. Vou falar para ele: põe aqui o biquinho, põe aqui para segurar. Não. Quem determina isso é o Senhor que cria, que me cria. Devemos nos humilhar diante de Deus, para que Ele nos conceda a graça de nos formar de acordo com a sua vontade, com o seu querer. Se Deus é eterno, a sua palavra também é. Jesus mesmo afirmou isso em Marcos 13:31. Céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. Eu quero abordar de forma mais profunda agora quem é o Senhor Jesus, que lá em 1 Coríntios 1:24 afirma que Cristo é o poder de Deus e é a sabedoria de Deus. Paulo extrai essa interpretação de Provérbios, no capítulo 8, no versículo 22 a 29, quando diz: o Senhor me possuía no início de sua obra. Olha Deus criando através da sabedoria. Antes de suas obras mais antigas, desde a eternidade fui estabelecido. É um ser eterno. A palavra é um ser eterno. A sabedoria é uma pessoa eterna. E a sabedoria e a palavra são Cristo, são o Senhor Jesus. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasci. Na realidade, ele não nasceu, ele agiu. E antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ele não nasceu, ele agiu. Ele se fez manifestar. Ele já existia, mas ele apareceu, ele se tornou prático, ele se tornou existente, ele fez com que as coisas que não existiam se tornassem existentes. A sua ação revelou a sabedoria. Não que ela não existia, não que ela foi gerada, não que Jesus Cristo foi gerado, não. Ele é o próprio Deus, ele é o Senhor. Antes que o monte fossem firmados, tal. Versículo 26. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Criou a primeira partícula, o pó, a luz. Disse Deus, haja luz, a primeira partícula. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima e quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava no mar o seu limite para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era o seu arquiteto. Versículo 30. Dia após dia, eu era suas delícias, folgando perante ele em todo tempo. Olha o poder da sabedoria controlando, estabelecendo, equilibrando, sustentando para que houvesse vida. Se o falar de Deus gera movimento e o verbo expressa ação,
A sua ação criadora é a palavra. Por isso que João 1, e este é o primeiro versículo da Bíblia, sabia? Porque ele precede Bereshit. Bereshit é o princípio da criação. Mas o primeiro versículo da Bíblia está em João, capítulo 1, versículo 1. Quando ele interpreta antes de Bereshit, antes de Deus criar todas as coisas e fazer a primeira partícula de luz. Ele diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Um ser imanente, um ser autocriado, um ser que não há tempo, não há estrutura, não há explicação para entendermos a dimensão divina do nosso Criador, um ser que podemos extrair riquezas insondáveis, suprema sabedoria, divina sabedoria. Diz que o verbo era Deus. No versículo 2, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A respeito de quem nós estamos falando aqui? A respeito de quem? Desta palavra, deste verbo que se fez carne e habitou entre nós, e muitas pessoas viram a sua glória. Através da sua palavra, homens viram, voltaram da morte. Através da sua palavra, o coxo começou a andar. Através da sua palavra, o cego começou a ver, a ouvir. Através da sua palavra, ele expulsou anjos maus, demônios. Através da sua palavra, ele trouxe uma nova aliança sobre a sua palavra e sobre o seu sacrifício. O Criador deu ao homem toda a autoridade sobre a criação, porque ele fez a sua imagem e semelhança. Isso está lá em Gênesis 1, 27 a 30, que a gente já leu. Porém, o homem se perdeu e trouxe caos e destruição. Porque ele havia proibido o homem de comer o fruto de uma determinada árvore que daria o conhecimento do bem e do mal. Ali ele provava o homem sobre o livre, sobre o arbítrio dele. Olha, eu te constitui sobre todas essas ervas, sobre todas estas árvores, sobre todos estes animais, mas não te constituir sobre aquela árvore. Aquela árvore você não vai comer. Aquela fruta você não vai comer. E por causa da incredulidade, o principal pecado de Adão foi não crer na palavra de Deus. E ser enganado por esse ser angélico caído, antes da criação, no meio da criação ali, onde ele fala luzeiros, no quarto dia, provavelmente criou os anjos ali, eles caíram. Ou não sei, antes, não vamos explicar isso agora, porque você vê a gama de coisas que nós podemos interpretar e estudar. Posso até falar no futuro a respeito disso, sobre a rebelião angélica, que se deu antes da criação do homem, com certeza. Mas eis que ele perde, ele traz o caos e a destruição, e por causa disso Deus os expulsa da perfeição, do Éden, da presença dele. Porque o pecado faz separação entre Deus e os homens. E por causa de Adão, este pecado de incredulidade sobre a palavra de Deus viajou sobre a raça, por toda a raça. E hoje nós somos gerados na raiz de Adão. A nossa carne está completamente corrompida. Então, por causa disso, nós morreremos. Então, a morte é uma benção para uma criatura espiritual que está tendo uma experiência material, que está tendo uma experiência humana. Criaturas espirituais que estão tendo uma experiência humana e se tornaram mortais, para que não tivessem acesso à árvore da vida e vivessem em rebelião pela eternidade. Como são os anjos caídos. Para eles não há perdão, porque eles contemplavam a glória de Deus e, por seu livre-arbítrio, se deixaram enredar com a sedução diabólica de orgulho, de soberba, de libertação, de lascívia e de poder. Logo, existe uma única solução. Qual é esta solução? Crer que através da palavra de Deus
Nós temos uma solução. Porque lá em Gênesis 3,15 diz que da raiz dessa mulher, do sêmen desta mulher, Deus vai trazer um ser que será a sentença de morte de Satanás, que será o remidor, o redentor de toda a raça humana, e que Satanás vai lhe ferir o calcanhar, mas ele lhe ferirá a cabeça. E aonde é o calcanhar e a ferida de morte de Satanás na cabeça? A cruz. A cruz é a ponte que Deus traça de redenção entre a raça perdida, adâmica, caída, para a renovação de uma nova raça, através do perdão remidor de Cristo Jesus, por seu sangue vertido na cruz do Calvário. Por isso que lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, e eu posso acrescentar, sem erro, em sacrifício, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lá em João 4, no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 22, quando Jesus se encontra aquela mulher samaritana, ela afirma, nós adoramos neste monte. E aí Jesus, que ela apontava como samaritana para o Monte Gerizim. E aí Jesus fala assim, vocês adoram quem vocês não conhecem, porque a salvação vem dos judeus. Logo, racionalmente, eu não posso interpretar um evangelho francês. Eu não posso trazer como verdade um evangelho francês. Eu não posso trazer como verdade um evangelho árabe. Eu não posso trazer como verdade um evangelho russo, um evangelho brasileiro, um evangelho americano, um evangelho chinês, um evangelho japonês. Não, eu tenho que trazer, na verdade, o evangelho de Cristo, a teologia de Cristo, quem era o Deus de Jesus Cristo, o Pai, aquele chamava de Pai. É na teologia judaica que nós entendemos e compreendemos a verdade de Deus através dos sacrifícios que eles faziam para a redenção dos seus pecados. Olhando para o futuro, do serviço no templo em Jerusalém, dos herdeiros de Abraão, Isaac e Jacó, a quem pertence a promessa de redenção. Em Gênesis 12:3, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Benditas, bem-aventuradas, salvas. Por isso que em Gálatas, capítulo 1, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, do versículo 6 ao 9, diz que mesmo que um anjo de luz venha pregar um outro evangelho, seja ele anátema. E nós vemos que as religiões que competem com a fé cristã evangélica que descende dos judeus, a fé crente cristã que vem dos judeus, seja amaldiçoada e foram criadas por anjos de luz. E o próprio evangelho afirma que Satanás pode se fazer em anjo de luz. O pai da mentira pode se transformar, sim, em anjo de luz. Para que as pessoas não aceitem a cruz. Para que as pessoas não aceitem o sacrifício da palavra, que gera nova todas as coisas. Lá em João 1,14 diz que o verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra que cria, a palavra que sustenta, a palavra que controla todas as coisas, se fez homem. Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai. Esse é quem o revelou. Se você quer conhecer a Deus, conheça a Jesus. Não a Jesus que os outros, mas a Jesus da palavra, que é a palavra, e que tem a possibilidade de transformar você numa nova criatura. Não pelo seu poder, não pela sua disposição, mas pela sua aceitação e submissão à palavra, que é Jesus. Ao sacrifício, que é Jesus. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. Quem é que vai julgar? A palavra que tenho pregada. Essa o há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo.
Mas o Pai que me enviou, ele me deu palavra, mandamento, sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Jesus é a palavra de Deus que cria, eu disse de Deus. Eu sei que o mandamento do Pai é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Que linda, que profundo compreender essas coisas. Lá em Hebreus, olha só o que ele avisa sobre esse ser, essa pessoa que se fez carne e que é a própria palavra encarnada. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Está vendo como as coisas vão se encaixando? Elas vão se somando e elas vão se encaixando de forma racional para que fique muito claro. Para que a gente não seja enredado por mentira e todo homem seja mentiroso e Deus somente verdadeiro, Deus da palavra, a interpretação da palavra, na palavra. Eu prego na palavra. E eu estou lendo a palavra, não estou lendo a minha ideia, a minha interpretação. Eu estou passando para vocês aquilo que a palavra revela. Então, a minha autoridade não é minha. A autoridade que, através de mim, vai para você é a autoridade da palavra. Ela está afirmando que foi ele que fez o universo. Então, ele é a palavra de Deus. Ele é a voz de Deus que se fez carne. Ele, que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito purificação dos seus pecados, dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Abacuque contempla o trono. Ezequiel contempla a glória de Deus. Os querubins, os serafins. E ele está ali, em luz inacessível, cujos fundamentos são a verdade e a justiça. O que cabe a nós, como seres humanos, como homens pecadores, falhos, que vivemos num mundo que jaz no maligno, que rejeita a palavra, hoje até como ciência, se há um projeto científico é negar Deus. Hoje, mesmo que no passado os grandes cientistas eram grandes teólogos. Aceitar ou não aceitar, você é que sabe. A salvação é vida eterna. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As palavras de Cristo vão nos tornando uma nova criatura. A velha criatura vai se passando e as coisas vão se fazendo novas. 1 Coríntios 5,17. Não aceitá-la é perdição e morte eterna. Disseram-lhe, pois, o que faremos para executarmos as obras de Deus? Todos nós perguntamos, vamos dar os nossos bens, vamos ajudar os pobres, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo. Não, não é para fazer. O pecado inicial foi não crer. E nós precisamos crer. Ah, mas é passivo? É ser passivo. E aceitar o testemunho de Deus, que Deus dá acerca do seu filho. E o testemunho é verdadeiro. É racionalmente entendido. No entendimento da gente, a gente compreende isso de forma muito clara. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? A galinha. Deus fez a galinha adulta já para pôr ovo. Deus criou os animais adultos. Disse Deus, haja animais no campo, adultos. Peixes nos mares, adultos. Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creais na palavra de Deus que se fez carne. É a única forma que nós temos. Se existe uma porção eterna dentro de mim, é a palavra de Deus, não sou eu. Ela é o penhor. O Espírito Santo me penhorou com o selo da palavra de Deus para que eu tenha vida eterna. Porque a porção eterna dentro de mim é a minha fé na palavra de Deus, que é eterna. Eu sou mortal.
Agora, se eu confiar na palavra de um ou de outro, eu não vou ser eterno. Eu tenho morte eterna. A minha alma vai estar perdida. Porque não tem aquilo que a sustenta próxima a Deus. De acordo com a palavra de Deus. De acordo com a minha palavra. De acordo com a palavra de Buda, com a palavra de espíritos, com a palavra de Emanuels e Ezalaquiels, de Gabriels, de Moroni, de Marrone, de Jornal Nacional, aí eu dizendo, né? De Gilmar Mendes, do Lula, e aí vai, né, gente? Aí a gente descamba para toda essa bagunça. Existe uma gama muito grande de religiões. Mas Deus não quer confusão. Um nome. Atos 4:12. Eis que debaixo desse céu só existe uma salvação. E a salvação está no seu nome. Não há outro nome dado debaixo desses céus para que nós venhamos a ser salvos. O nome de Jesus. Expressa a palavra de Deus, a vontade de Deus. Atos 4:12. Daqui a pouco, muitos serão marcados, terão implantados os seus corpos, na mão direita ou na testa, a marca da besta. Não vai poder comprar nem vender, e a gente vai ver isso mais para frente, se Deus permitir. Se Jesus Cristo não nos chamar. Outros terão implantado a palavra de Deus. Qual deles você quer? Entender e compreender todas as coisas que você não consegue entender e compreender de forma visível. Se nós somos enganados por aquilo que vemos, imagine por aquilo que não vemos ou compreendemos. Todo aquele, pois, que executa estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Ouçamos a palavra do Senhor. Tenhamos no coração a palavra do Senhor, escrita em tábuas de carne, viva, atuando. Não sejamos apenas ouvintes, mas zelosos praticantes da mesma, porque ela produz em nós vida, uma nova criatura, novas situações. A verdade nos liberta de nós mesmos, das religiões. Nós somos apologéticos, nós somos exclusivos. Nós somos pertencentes a uma única fé, um só Deus, Criador de todas as coisas, autor e consumador de minha fé nele. Quando me estabeleço e me submeto à palavra de Deus, passa ele a ter responsabilidade por minha vida, porque ele é o bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas. Se o Senhor é o teu pastor, nada te faltará. Deitará-te faz em verdes pastos e te levarás a águas tranquilas, por amor do seu nome. Em Tiago 1:21, eu encerro esse estudo e essa meditação junto a você. Que tipo de implante você quer? O implante da incredulidade, de julgar que você é capaz de administrar a sua salvação, ou de entregar a sua vida completamente ao Senhor e ter dentro do seu coração implantada a palavra de Deus. Porque aqui em Tiago 1, de 19 a 21, diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Vamos ler do versículo 16, é bonito esse contexto. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como as primícias das suas criaturas. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Puxa, quando ele fala primícias, eu interpreto voltando àquilo que Adão era antes da queda.
voltando à constituição de Adão antes da queda. Antes de ter tornado tudo isso um caos. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Oremos. Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este momento espiritual e eterno em nossas vidas, em que temos contato com a tua palavra. Se há alguém que me ouve aqui e quer aceitar ao Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, que o Senhor possa atender a sua súplica e implantar nele a sua palavra. E da mesma forma como o Senhor me fez nascer de novo, para que eu pudesse ver, para que eu pudesse contemplar todas essas coisas que o Senhor tem me falado, tem me revelado, que Ele possa também ter a clarividência, a clareza na interpretação das suas sagradas escrituras, da sua palavra, pois através delas o Senhor criou todas as coisas, e através delas o Senhor está redimindo, salvando, constituindo para si um povo de propriedade exclusiva de Deus, por meio de Cristo Jesus, e é no seu nome que nós oramos e agradecemos. Amém. Que Deus abençoe vocês e conceda a vocês a sabedoria que vem do alto, que é eterna e plena, cheia de misericórdia. Um beijo. Shalom.